Olá a todos! Estamos iniciando mais uma etapa da disciplina TICS no ensino de física. Nessa etapa, nós vamos estar trabalhando com o simulador virtual, coletando informações e, ao mesmo tempo, pegarmos essas informações e fazermos uma organização em planilha eletrônica, em forma de tabela, e, ao mesmo tempo, começarmos a inserção de gráficos, linha de tendência e as funções. A partir disso, fazermos as discussões dos conceitos físicos envolvidos no simulador e a partir dos resultados obtidos em planilha eletrônica. Então, nós optamos em fazer esse trabalho, essa perspectiva didática, a partir desse simulador de movimento de projétil. Vocês observem que esse simulador vocês podem mexer aqui o canhão, né, mudar a altura dele, ou até mesmo mudar o ângulo de lançamento, né, caso vocês queiram trabalhar com ângulos diferentes. Eu volto a frisar aqui que o nosso propósito é, num primeiro momento, coletar informações, fazer a organização na planilha eletrônica. Então é nesse sentido que eu vou demonstrar o que eu tenho realizado, mas vocês têm liberdade para criar o experimento, o formato que quiserem, né? Uma perspectiva de vocês. Mas nesse sentido eu vou colocar aqui que a minha escolha foi colocar o canhão em 15 metros de altura. Observem que eu escolhi aqui a bala de canhão, que ela já tem uma massa. Eu não vou colocar a resistência do ar, porque se eu colocar a resistência do ar sobre o objeto vai ter interferência em relação àquilo que nós temos num contexto idealizado. Eu aqui estarei analisando a queda livre da bala, então para mim interessa muito essa questão desse eixo Y, comportamento ao longo do eixo Y, que vocês vão perceber que há sim também um comportamento de movimento uniforme ao longo do eixo X, né, e de um movimento então acelerado ao longo do eixo Y. Então eu venho aqui e faço o disparo. A partir desse disparo eu tenho um conjunto de informações importantes para serem organizadas na planilha eletrônica. Vou aqui eu tenho um cronômetro, um medidor de distância e de altura. Então, em cada um desses pontos, eu consigo mapear qual foi o tempo. Observem que no início nós tínhamos o tempo zero do cronômetro, a distância no eixo X era zero, então estava na posição zero do eixo X e numa altura de 15 metros em relação ao solo. Esses são dados bem importantes para nós organizarmos então as colunas da nossa planilha eletrônica. Vocês vão perceber que se eu escolher um outro ponto aqui, nós já temos 0,4 segundos em relação ao tempo, de disparo. A questão do eixo X, nós já temos um distanciamento de 6 metros e uma altura que a bala está em relação ao solo agora são 14 metros e 22 em relação ao momento de disparo. Então, a partir dessas informações coletadas, nós vamos para a planilha eletrônica, onde que nós vamos estar organizando esse conjunto de informações. Então, aqui nós estamos agora na planilha eletrônica, né? Vocês podem fazer uso de outros softwares de análise, né? Que talvez vocês tenham experiência, o próprio planilha eletrônicas do Google, né? Não necessariamente precisa ser a planilha eletrônica do Excel, como tenho utilizado aqui. O que eu desenvolvi aqui em relação à análise? Primeiro, eu trouxe aqui a imagem, o print, né, no meu experimento que estava realizando lá no FIT. Ele é apenas ilustrativo para eu demonstrar didaticamente o que eu tenho realizado. Primeiro, a organização aqui da coluna do tempo, né, do tempo do disparo até a bala atingir o solo. A coluna da posição Y em relação ao solo, né, como é que foi esse comportamento da bala ao longo do tempo, e também o eixo X. Lembrando, né, frisando que a minha intencionalidade enquanto professor aqui é demonstrar para vocês a análise da queda livre dessa bala em relação ao eixo Y, né? Então, vocês vão ter a liberdade de fazer a escolha de um tipo de experimento, seja ele de lançamento ou da análise do comportamento ao longo do eixo X. A nossa intencionalidade aqui é que a gente aprenda a organizar, a criar
a análise a partir da geração de gráficos e também das funções de linha de tendência. Então é nesse sentido. Bom, se vocês observarem aqui, nesse tempo 0,4, esse tempo 0,4 em segundos está organizado aqui. O que eu tenho nesse tempo 0,4? Uma distância em x que está lá, a distância de 6 metros, e a altura então da bala em relação ao solo, 14,22 metros. Lembrando sempre que meu referencial é 0 no solo e 15 de altura em relação ao lançamento da bala. Bom, se eu tenho esses dados, agora eu vou tirar aqui essa imagem, né, porque ela esteve aqui para ilustração. Então nós vamos começar aquilo que eu me propus, fazer análise do comportamento do eixo Y em função do tempo. Então eu vou aqui e seleciono a questão da coluna da posição, vou em inserir um gráfico de dispersão, e vejo que já forma o gráfico de vocês, mas eu vou aqui com o mouse, botão direito, clicar e selecionar dados. Por quê? Para editar e informar qual é os valores que eu quero que ele analise para x. Os valores de x correspondem para mim como tempo, né? Então está aqui a inserção, né, do tempo, o tempo em termos de segundos, né? Bom, a partir disso eu posso mexer no título do gráfico. O meu gráfico então é um gráfico de posição y versus tempo, né? E eu também posso agora, com o mouse, botão direito, clicar nesses pontos e vejam que vai aparecer para vocês esta janela, adicionar linha de tendência. E nessa linha de tendência, vocês vão perceber que ela tem linear, não é uma linha de tendência linear, ela tem que ser de polinômio, né? Então, o que eu tenho? Também a possibilidade de exibir a equação no gráfico. Então, a partir dessa equação no gráfico, então eu tenho a função y em relação ao x. X, nesse caso, é o próprio tempo. Então, vocês podem vir aqui na página inicial e aumentar um pouco essa equação, né, para a gente poder trabalhar nela. Bom, então, o que é a posição y em função do tempo, né? Então, eu posso colocar esse x como sendo o próprio eixo do tempo, né? E vocês têm a função determinada a partir dos valores organizados na tabela a partir do simulador de vocês. Bom, essa função ela já é bastante conhecida nossa, né? Quem trabalha com movimento acelerado vai perceber que aqui nós temos a relação de 1 meio de t ao quadrado. O que aconteceria se nós fôssemos derivar o y em função do tempo? A derivação de y em função do tempo, o que ela nos dá? Nos dá a velocidade. Então, nós podemos fazer análise do comportamento da velocidade em função do tempo. Então, eu posso vir aqui, colocar, por exemplo, se eu derivar menos 4,91 vezes t ao quadrado, isso vai ficar como? Lá das relações de derivação, nós vamos ter 2 vezes que multiplica o próprio valor, né, que é menos 4,9013, vezes a própria constante, né, t aqui, que nós vamos pegar o tempo, variável tempo, e menos quem? O 0,004. Bom, então aqui eu consigo obter que a velocidade inicial em y era 0. Ao fazer, arrastar aqui com o meu mouse, eu consigo obter os valores da velocidade em função do tempo. Claro que nós vamos precisar discutir mais os conceitos que estão envolvidos, por que essa velocidade é negativa, que tipo de aceleração está envolvida, né? Então agora eu posso gerar um gráfico, por exemplo, inserir um gráfico aqui de dispersão, um gráfico da velocidade versus o tempo. De novo, com o meu mouse, botão direito, vou selecionar os dados, porque eu vou querer editar aqui, colocar os valores para o eixo x. Os valores são do tempo, né? Bom, feito essa relação, claro,
que vocês podem aqui vir editar o gráfico, colocar que é um gráfico da velocidade de y em função do tempo, né? Quando a gente faz esse tipo de análise, observem que agora eu posso trabalhar com a linha de tendência da velocidade. Ao adicionar a linha de tendência, de novo, botão direito, né, do mouse, adicionar linha de tendência. Agora vocês têm uma relação linear e nós vamos colocar a equação no gráfico, né? E observem, o que representa essa equação? Essa equação é a velocidade y em função de uma aceleração vezes o t, né, menos a velocidade inicial em y, né? Bom, então aqui aumentando um pouco o tamanho, o que a gente pode começar a fazer análise? De que a aceleração que esse canhão está submetido está em torno de menos 9,80 metros por segundo ao quadrado. Mas todas essas questões, discussões de conceitos de física, a questão do que representam esses valores, eles começam agora a entrar no tópico de discussão. Então acompanhe aí o desenho didático, avançamos no desenho didático para fazermos as discussões em torno do que nós estamos trabalhando.